Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 11. Naquele momento Gion entrou no escritório. Ao ver Darien e Tokikaki sentados juntos como velhos amigos, fumando charutos casualmente, ela franziu a testa ligeiramente, mas no final não disse nada. Comandante da base Darien. Ela fez uma saudação formal a Darien. Darien sorriu e dispensou o assunto com um gesto. Não precisa ser tão formal, Tenente Comandante Gion. Ele olhou casualmente para Gion e Tokikaki. Pelo jeito como olhavam para ele, estava claro que a sessão de treino de ontem havia deixado uma impressão. Eles haviam se tornado muito mais respeitosos. Neste mar, o poder fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, o que vocês dois têm para hoje? Darien exalou uma nuvem de fumaça em forma de dragão e perguntou com um sorriso. Gion e Tokikaki trocaram um olhar. Gion deu um passo à frente com uma expressão séria. Capitão Darien, após algumas observações, encontramos certos problemas com os registros de receitas e despesas da sua filial. Um brilho de interesse brilhou nos olhos fundos de Darien. E o que exatamente você está insinuando, Tenente Comandante Gion? Sem hesitar, Gion pegou um documento e o colocou sobre a mesa. Sua expressão ficou fria. Capitão Darien, com base nos materiais fornecidos pelo quartel-general e em minhas próprias observações, vamos deixar de lado as outras filiais do Mar do Norte por enquanto. Só na filial 321, os níveis de renda dos fuzileiros navais estão muito acima do normal. Darien jogou um pouco da cinza do charuto e riu baixinho. Isso não é bom? Como fuzileiros navais carregando o peso da justiça, podemos morrer honrosamente a qualquer momento durante operações anti-pirataria. Mesmo deixando a justiça de lado, ser um fuzileiro naval é uma profissão extremamente perigosa. E o salário estipulado pela sede? É brincadeira. Você espera que as pessoas arrisquem a vida por esse dinheiro? Gion cerrou os dentes. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero saber é, de onde vem todo esse financiamento extra? Assim que ela disse isso, Darien não respondeu imediatamente, mas a expressão de Tokikaki mudou. Ele olhou para os charutos premium na mesa e de repente virou-se para Darien, com a compreensão surgindo em seus olhos enquanto o encarava fixamente. Diante dos olhares questionadores, Darien apenas deu de ombros com um sorriso calmo. A resposta já não é óbvia, Tenente Comandante Gion? Gion cerrou os dentes e falou lenta e claramente. Você aceitou suborno. Subornos? Darien soltou uma risada, como se tivesse acabado de ouvir uma ótima piada, e deu de ombros novamente. Não. Como algo feito pelos fuzileiros navais pode ser chamado de suborno? Isso é o que eu chamo de uma taxa de serviço razoável. Gion olhou para Darien, incrédulo, furioso com o quão indiferente ele estava. Você tem ideia? Esse dinheiro vem de civis, dinheiro que eles ganharam com sangue e suor. É esse tipo de extorsão desenfreada que deixa famílias desfeitas e arruinadas. Famílias arruinadas? Darien riu novamente. Tenho certeza de que você leu as informações sobre o Mar do Norte. Sob minha supervisão, os índices de criminalidade caíram em todos os níveis, e o padrão de vida dos civis melhorou consideravelmente. Eu pego o dinheiro deles, então faço o trabalho. Gion ficou tão furiosa com a resposta dele que todo seu corpo tremeu. É dever dos fuzileiros navais proteger os civis. Darien sorriu. Você tem suas crenças. Eu tenho meu jeito de fazer as coisas. Só me importo com resultados. E o resultado é que administrei o Mar do Norte melhor do que em qualquer outro momento da história. Gion abriu a boca como se quisesse discutir, mas naquele momento, Momonga entrou correndo no escritório. Capitão Darien. Seu rosto estava sério. Ele podia sentir claramente a atmosfera tensa na sala e hesitou por um momento. Darien olhou para ele e acenou com a mão. Fale. O que aconteceu? Momonga assentiu e disse em voz baixa. A Germa 66 lançou sua operação, Abate dos Quatro Reinos. Esse suposto exército do mal mobilizou mais de 10.000 soldados e está prestes a lançar um ataque ao reino de Yadis. Com base na força e nas capacidades de combate de ambos os lados, quando o reino Germa iniciar a guerra, o reino Yadis provavelmente cairá em 1 hora. O governador Tirel do reino Yadis já enviou um pedido formal de ajuda, pedindo que os Mar do Norte Marines intervenham. Assim que ele terminou de falar, as expressões de Tokikaki e Gion mudaram drasticamente. Germa 66, uma força conhecida como Exército do Mal, e Belicos, era um poderoso grupo militar sem nação, oficialmente reconhecido como membro do governo mundial. No topo da estrutura de poder do reino Germa estava a família Vinsmoke. Como oficiais do quartel-general, os dois estavam bem cientes do poderio militar que a nação Mar do Norte possuía. O rei do reino Germa e atual chefe da família Vinsmoke era Vinsmoke Jude, apelidado de Garuda. Ele era um cientista que comandava tecnologia militar avançada. Sob sua liderança, o Germa 66 foi um dos exércitos mais formidáveis do mundo, com uma reputação assustadora em todo o Mar do Norte. Se Vinsmoke Jude realmente pretendesse dominar o Mar do Norte como havia ameaçado, todo o mar logo seria consumido pela guerra. Só de imaginar isso, os dois jovens oficiais estremeceram. Seus olhos brilharam de inquietação. Tendo crescido no quartel-general da Marinha em Marineford, eles ainda eram jovens demais para terem testemunhado uma guerra de verdade. E naquele momento o pânico tomou conta. Inconscientemente, eles voltaram os olhos para Darien. Então, aquele cérebro de pássaro não recebeu a carta que lhe enviamos. Darien estreitou os olhos, um sorriso fraco e frio aparecendo em seus lábios. Ao ver aquele olhar, Momonga, que havia trabalhado com Darien por anos, entendeu instantaneamente. Vinsmoke Jude estava em apuros. Foi confirmado. Ele recebeu. Momonga falou firmemente. Bom,
Darin riu baixinho, amassou o charuto no cinzeiro e sua expressão ficou gélida. Então vamos embora. Momonga assentiu, sacou um Dendemushi militar e começou a dar ordens para mobilizar suas forças. Darin casualmente colocou uma grande capa da justiça sobre os ombros. Espere. A voz de Gion soou atrás dele, cheia de inquietação. Darin se virou e olhou para ela. Ela hesitou por um momento, depois mordeu o lábio e disse: Não deveríamos nos reportar ao quartel-general primeiro? Os fuzileiros navais não estão autorizados a interferir em conflitos entre nações. Se intervirmos de forma imprudente nos assuntos internos de outro país, isso poderá causar um grave incidente político. Que menina ingênua! Darin pensou consigo mesmo. Com o tipo de força militar que Germa 66 tem, se esperarmos por uma resposta do quartel-general, os reis das 4 nações do Mar do Norte terão suas cabeças penduradas nas paredes do Jude quando tivermos uma resposta. Ele zombou. E não vou deixar a Germa 66 começar uma guerra em grande escala no meu território e causar muitas baixas civis. Gion congelou, com um brilho de surpresa nos olhos. Então esse cara tem um senso de dever, afinal. Mas as próximas palavras de Darin quase a fizeram tossir sangue. Caso contrário, se todos os civis estiverem mortos, de quem vou cobrar dinheiro? O peito de Gion subia e descia bruscamente. Ela encarou o homem alto à sua frente e gritou com raiva. Darin, seu desgraçado. Você está protegendo civis só para poder atacá-los. À distância, cornetas começaram a soar no porto militar. Os fuzileiros navais da 321ª Divisão estavam se mobilizando. Darin sorriu. Claro que não. Gion piscou pego de surpresa e sentiu uma estranha sensação de alívio. Darin acrescentou com uma risada. Também tem o fato de Lady Marger estar no reino Yadiz. Nós dormimos juntos anteontem à noite. Se eu não for, não vai ficar nada bem, né? Gion, Tokikaki. Eles olharam em silêncio atordoados. Então você está enviando tropas, só para resgatar sua amante. Capítulo 12. Reino Yadiz. Águas de fronteira. O céu estava nublado e ventos fortes uivavam no mar, levantando ondas enormes que quebravam violentamente. Ao longo da fronteira marítima do reino, dezenas de milhares de soldados do reino Yadiz estavam em uma formação de batalha vagamente organizada. Empunhando espadas e lanças, eles fitavam com os olhos arregalados o horizonte distante, onde enormes navios de guerra emergiam constantemente. Seus rostos estavam pálidos e suas mãos tremiam incontrolavelmente ao redor das armas. 1 navio, 2 navios, 3 navios. Navio após navio, como fortalezas flutuantes, cortavam o mar agitado pela tempestade como se estivesse calmo, avançando com ímpeto incontrolável em direção ao reino de Yadiz. Cada navio de guerra hasteava uma bandeira com o número 66, tremulando ameaçadoramente no alto. Os navios de guerra, construídos de rocha e metal, eram arrastados por enormes caracóis. Liderando a frota, havia um colossal navio de guerra principal, vasto o suficiente para rivalizar com uma pequena cidade. No topo de sua imponente fortaleza central, tremulava a imponente bandeira do Falcão Cruzado, o Saint-Germain, o carro-chefe da Germa 66, o infame exército do mal. Droga! Os fuzileiros navais já chegaram. O rei Yadiz III, um homem corpulento de meia-idade usando uma coroa de ouro e um bigode encaracolado, estava em trajes ricamente adornados, suas camadas de gordura fazendo com que o tecido luxuoso se amontoasse e enrugasse. Olhando fixamente para a maré de aço que se aproximava, que era a frota da Germa 66, chegando como nuvens escuras de tempestade. Seu rosto estava encharcado de suor frio. O lunático juiz Vinsmoke ameaçou cortar sua cabeça e exigiu que o reino de Yadiz entregasse seu rei, ou então ele lideraria o exército do mal, para arrasar o reino inteiro. Percebendo os olhares ocasionais de seus próprios soldados, o rei Yadiz III ficou como uma formiga em uma panela quente, inquieto e em pânico. Majestade, já notifiquei Darin-sama. A 321ª Divisão foi mobilizada e deve chegar a qualquer momento, respondeu Tyrell, o ministro-governador do reino, respeitosamente. Tyrell era um homem bonito, com pouco mais de 30 anos, cujas feições carregavam um toque de androginia. Até mesmo suas roupas formais e ornamentadas exalavam uma leve fragrância. O rei Yadiz III, ao ouvir as garantias de seu governador, sentiu-se um pouco mais à vontade, mas a ansiedade ainda transparecia claramente em seu rosto. O reino Germa existiu no Mar do Norte por mais de 300 anos. Seu poderio militar era aterrorizante, e a nação tinha força acima de tudo. Quase toda a população era composta por homens adultos treinados como soldados de elite. Diante de uma força tão avassaladora, mesmo que os Yadiz tivessem vantagem numérica, estava claro que se houvesse batalha, suas linhas entrariam em colapso em minutos. No Saint-Germain, uma figura imponente de ombros largos estava na proa como um colosso de ferro. Ele usava um capacete metálico, seus longos cabelos dourados caíam em cascata como a juba de um leão. Sua expressão era severa e fria. Uma barba negra e pontuda subia em ângulo a partir do maxilar, que também exibia um cavanhaque menor. Envolto em uma capa laranja, ele usava um traje de combate cinza claro com a insígnia 66 de Germa, botas de combate pretas e segurava uma lança de metal branco prateado. Juiz Vinsmoke, o chefe da família Vinsmoke, comandante de Germa 66 e o rei reinante do reino Germa. Que bando patético de fracotes. Para um reino tão fraco sobreviver no Mar do Norte por tanto tempo, é uma vergonha para a região. Vinsmoke Jude estreitou os olhos para a costa distante, onde as tropas inimigas se alinhavam. Um sorriso frio e arrogante se curvou no canto dos lábios. Meu senhor, vamos mesmo fazer isso? E os fuzileiros navais? Um homem com fraque de mordomo estava respeitosamente atrás dele, falando com cautela. Vinsmoke Jude levantou uma sobrancelha. As pupilas do mordomo se contraíram. Um jato de sangue jorrou e a ponta da lança perfurou seu coração. Pinga, pinga.
Sangue escarlate escorreu. A luz desapareceu rapidamente dos olhos do mordomo. Ele olhou para seu mestre com descrença estampada em seu rosto, antes de cair de joelhos impotente. Comandante Supremo do Mar do Norte? Apenas um mero capitão. Quem diabos ele pensa que é para me enviar uma carta com ameaças? Vinsmoke Jude olhou friamente para o homem moribundo. Ninguém pode impedir a glória e as conquistas de Germa. Com um movimento rápido, ele arrancou a lança, deixando um rastro de sangue espalhado pelo convés. Ele não olhou nem de relance para o subordinado que agora jazia sem vida atrás dele. Germa não tinha interesse em covardes. Quanto àquela carta do Darren, ele já a tinha jogado direto no lixo. Esse pensamento passou pela mente de Vinsmoke Jude enquanto ele olhava para a frota. Em todos os navios de guerra da Germa 66, densas fileiras de soldados permaneciam paradas. Cada um deles era alto e musculoso, usava óculos escuros e tinha expressões vazias e sem emoção. Mesmo com a guerra iminente, nem um único lampejo de emoção cruzou seus rostos. Soldados clones. Vinsmoke Jude olhou para essas tropas leais com satisfação. Sua colaboração com Vegapunk lhe garantiu acesso parcial à tecnologia do fator de linhagem. Ao modificar os fatores de linhagem dos bebês, ele dominou a tecnologia de clonagem e a usou para produzir em massa soldados clones para a Germa 66. Esses clones eram fisicamente formidáveis, absolutamente obedientes e imbuídos dos ideais programados de sem medo da morte, sem traição. Para Vinsmoke Jude, esse era o exército mais poderoso e de elite que o mundo já tinha visto. Os fuzileiros navais? Inúteis em comparação. Diante de uma força que não conhecia dor nem morte, eles seriam esmagados. E a parte mais importante, usando a tecnologia atual, levou apenas 5 anos para produzir um soldado adulto de 20 anos. Em outras palavras, desde que tivesse financiamento suficiente, ele poderia produzir tropas em massa infinitamente, construindo a maior força militar do planeta. Após conquistar Iadiz e o restante dos 4 reinos do Mar do Norte, ele poderia aproveitar os recursos da região e multiplicar seu exército infinitamente. A dominação global não seria mais apenas um sonho. Com esse pensamento, Vinsmoke Jude levantou a mão com um sorriso frio e fez um gesto. Imediatamente a formação dispersa de navios de guerra começou a se mover. Impulsionados por enormes caracóis, dezenas de navios de guerra se alinharam de forma rápida e precisa, travando-se juntos. Diante dos olhos aterrorizados e atordoados de dezenas de milhares de soldados Iadis, os navios Germa 66, anteriormente separadas, se fundiram em uma única estrutura colossal flutuando sobre o mar. Uma imponente fortaleza militar, enormes canos de canhão pretos, dezenas de milhares de soldados clones reunidos, armados com lâminas e armas de fogo. À distância, toda a frota da Germa 66 havia se transformado em uma monstruosa fera de guerra, totalmente armada, irradiando um poder implacável e aterrorizante. Este era o Reino Germa, pela glória de Germa, para dominar o Mar do Norte. Vinsmoke Jude ergueu sua lança com um sorriso maligno e gritou alto. Ao seu comando, dezenas de milhares de soldados clonados levantaram suas armas em uníssono, e seu grito de guerra ensurdecedor sacudiu o céu. Pela glória de Germa, para dominar o Mar do Norte. Seu rugido estrondoso atingiu como uma onda as forças do reino Iadiz na costa, carregando uma sufocante intenção assassina. Muitos jovens soldados recuaram aterrorizados, com suas armas caindo ruidosamente no chão. O rei Iadiz III tremia incontrolavelmente e mal conseguia ficar de pé, apoiado por vários de seus ministros. Acabou tudo. Ele murmurou pálido como um fantasma. A bordo do Saint-Germain, Vinsmoke Jude caiu na gargalhada ao ver as forças Iadiz em ruínas. Ajoelhe-se e submeta-se. Germa é a verdadeira soberana do Mar do Norte. Ele ergueu sua lança de metal bem alto, e raios azuis crepitaram ao redor dela. Ao seu sinal, toda a fortaleza militar blindada de Germa começou a avançar a toda velocidade em direção à costa, uma força colossal avançando. Sua massa agitava ondas imponentes de vários metros de altura. Vinsmoke Jude respirou fundo e sorriu sombriamente. Todas as unidades, preparem-se para atacar? Antes que ele pudesse terminar, uma bala de canhão escura como breu veio do céu e atingiu o chão ao lado dele. Os olhos de Vinsmoke Jude se estreitaram em choque. Bum! Uma explosão violenta ocorreu, chamas e fumaça preta e espessa subindo no ar. A reviravolta abrupta dos acontecimentos fez com que os soldados clonados parassem instantaneamente, no momento em que estavam prestes a atacar. Na costa, os nobres e as tropas do reino Iadiz estavam paralisados, olhando fixamente para a cena à sua frente. Droga! Quem diabos fez isso? Enquanto o vento soprava a fumaça para longe, Vinsmoke Jude rastejou para fora de uma cratera profunda, coberto de sujeira e fervendo de raiva. Sentindo algo, ele virou a cabeça bruscamente em direção a um ponto distante. Ao mesmo tempo, os ministros e soldados de Iadiz também se viraram para olhar. No mar revolto, sob ventos uivantes e ondas quebrando, um enorme navio de guerra emergiu lentamente. Seu mastro imponente ostentava os caracteres pretos e ousados de justiça. Na proa estava um jovem alto e imponente, com sua larga capa branca ondulando ferozmente ao vento. É o Darren. Os fuzileiros navais chegaram. Estamos salvos. O rei Iadiz III caiu em lágrimas de alegria, com o rosto vermelho de emoção. Em contraste, o rosto de Vinsmoke Jude assumiu um tom ameaçador de cinza. Sob o olhar de dezenas de milhares de pessoas dos reinos Iadiz e Germa, o navio de guerra da marinha navegou rapidamente para as águas disputadas, cortando o caminho entre os dois exércitos como um abismo intransponível. Instantaneamente todo o mar caiu em um silêncio tenso e mortal. O olhar de todos se voltou instintivamente para a figura na proa do navio de guerra. Cabelo preto curto, sobrancelhas finas como espadas, feições marcantes e dominantes, sua presença irradiava calma e autoridade.
Um sorriso surgiu nos lábios do capitão da marinha. Ele olhou para cima, com um olhar feroz, fixando-se na expressão sombria de Vinsmoke Jude à distância. Em nome da justiça. Sua voz ecoou através do vasto mar. Estou aqui para acabar com esta guerra. Capítulo 13. Estou aqui para acabar com esta guerra. A voz baixa do capitão da marinha ecoou pelo mar mortalmente silencioso, atraindo olhares arregalados de todos ao redor. No convés do navio de guerra, os fuzileiros navais do Mar do Norte olhavam para a figura imponente e imponente na proa. Seus olhos brilhavam de admiração, e várias jovens fuzileiras até tinham pupilas em formato de coração. Droga! Ele arrasou de novo. Porque eu não consigo inventar falas assim. Tokikaki olhou ao redor para as reações de todos, então xingou baixinho, seu rosto corando de vergonha. Os olhos de Gion piscaram levemente. Naquele momento, o rugido furioso de Vinsmoke Jude ecoou a bordo do navio do Reino Germa. Darren, o que você pensa que está fazendo? Está planejando me atacar. Germa é membro do governo mundial e tem o direito de participar do devaneio como uma nação poderosa. Atacar-me é uma provocação direta contra um colega membro do governo mundial. E seus fuzileiros navais não têm autoridade para interferir em disputas entre países. Darren estreitou os olhos enquanto o manto da justiça atrás dele chicoteava ao vento. Ele zombou. Juiz Vinsmoke. É verdade que o Reino Germa é membro do governo mundial, mas o Reino Yadis também. E o mais importante, não tolerarei uma guerra em larga escala ocorrendo dentro da minha jurisdição. Vinsmoke Jude soltou uma risada fria e furiosa. Então você acha que um mero capitão da marinha, com apenas um navio de guerra e algumas centenas de homens, pode deter o exército de Germa 66? Seu fuzileiro naval pirralho ingênuo. Não faça afirmações ousadas que você não pode comprovar. Ele levantou o braço e deu a ordem com um aceno brusco. Ninguém pode atrapalhar a ambição de Germa de governar o Mar do Norte. Um lampejo de loucura e violência brilhou em seus olhos. Fogo! Afundem aquele navio de guerra. Com a posição de Germa como Estado-membro do governo mundial, mesmo matar o chamado almirante Mar do Norte no local não traria a menor repreensão do governo. Na verdade, isso enviaria uma mensagem não, um aviso, ao quartel-general dos fuzileiros navais. Nem mesmo os fuzileiros navais podem interferir no caminho de Germa para o domínio. Tremam diante do poder de fogo de Germa, e submetam-se. Assim que as palavras saíram. Bum, 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 bum. O fogo ensurdecedor dos canhões quebrou o silêncio sobre o mar. O povo do reino Yadis assistiu horrorizado enquanto, dos navios de guerra Germa, incontáveis flechas de luz irrompiam descontroladamente brilhando e flamejando. À medida que rastros de luz vermelha subiam no céu, as nuvens acima pareciam escurecer, como se uma espessa mortalha tivesse caído sobre elas. Não, aquilo não era cobertura de nuvens. Era um enxame avassalador de projéteis e balas de canhão, cortando o ar como gafanhotos. Eles assobiavam e estalavam bruscamente enquanto traçavam arcos densos no céu, descendo em massa em direção à posição do navio de guerra da marinha. Uma enorme nuvem negra de morte estava se aproximando, inevitável e sufocante. Num instante, um vento escaldante soprou do alto. Centenas e centenas de projéteis caíram como uma tempestade torrencial, inundando o ar com o odor acre da pólvora. Entre eles, algumas formas eram claramente visíveis, não eram balas de canhão comuns. Algumas pareciam foguetes ou mísseis. Esta era a tecnologia militar devastadora da Germa 66, poderosa o suficiente para dominar todo o Mar do Norte. A bordo do navio de guerra, os rostos de Tokikaki e Gion ficaram pálidos. Droga! A Germa 66 realmente ousou atacar os fuzileiros navais. Vinsmoke Jude perdeu o juízo. Tokikaki estava em pânico, com suor escorrendo pela testa. Gion puxou abruptamente o meio da cintura com uma expressão sombria. Um bombardeio daquela magnitude poderia arrasar uma pequena montanha em segundos, não havia como interceptá-lo. Pior ainda, eles estavam no meio do oceano. Se o navio de guerra afundasse, mesmo que sobrevivessem à explosão inicial, estariam indefesos na água quando a segunda onda os atingisse. Mas quando os dois se preparavam para o pior, de repente notaram algo estranho. Os outros fuzileiros navais no navio de guerra não estavam em pânico. Na verdade, seus rostos demonstravam algo estranho. Poderia ser. Gion e Tokikaki de repente perceberam algo. Viraram-se em uníssono para olhar em direção à proa do navio em direção a Darren. Naquele momento, o comandante militar supremo do Mar do Norte fez seu movimento. Um sorriso frio surgiu no canto de seus lábios enquanto ele olhava para a tempestade de granadas que caía. Ele levantou a mão lentamente. Então, gentilmente, quase casualmente, ele empurrou o ar à sua frente. Era como tirar uma poeira invisível. De repente, tênues arcos de eletricidade roxa brilharam no ar. Um campo de força invisível se espalhou em silêncio. Tokikaki e Gion congelaram, com os olhos arregalados de descrença enquanto observavam o impossível se desenrolar diante deles. Na costa, dezenas de milhares de soldados do reino Yadis, incluindo o próprio rei, estavam perplexos. Seus olhos pareciam prestes a saltar das órbitas. O céu, antes tomado por uma chuva de mísseis e granadas que caíam como gafanhotos, de repente atingiu uma barreira invisível. A velocidade deles caiu drasticamente, e então, inexplicavelmente, o bombardeio parou no ar. Inúmeras balas de canhão e projéteis pairavam silenciosamente a apenas 5 metros acima do navio, completamente imóveis. Àquela distância, Tokikaki e Gion conseguiam ver claramente as gravações nos projéteis e até sentir o cheiro forte da pólvora. Silêncio. O mundo caiu em um silêncio mortal. O silêncio era tão profundo que criava a ilusão de que até o ar estava vibrando. A bordo do navio de guerra principal de Germa, os olhos de Vinsmoke Jude quase se arregalaram de descrença enquanto ele encarava aquela visão surreal. Os projéteis, em plena queda, pararam no ar. Era como se o próprio mundo tivesse congelado. Naquele silêncio ofegante, um pequeno som irrompeu. Clique! Um isqueiro se abriu.
Na proa do navio de guerra, o capitão da marinha de cabelos negros acendeu um charuto, protegendo a chama da brisa fria do mar com uma das mãos. Um lampejo vermelho brilhou na luz fraca. Estou lhe dando uma última chance, juiz Vinsmoke. Sua voz era calma, uniforme. Enquanto ele falava, os inúmeros projéteis suspensos começaram a girar lentamente, como se fossem guiados por uma força invisível, ajustando sua mira. Um após o outro, os lançadores de foguetes em chamas também mudaram de direção. Seu novo alvo era direcionado diretamente ao Reino Germa. O rosto de Vinsmoke Jude mudou drasticamente. Olhando para o denso aglomerado de mísseis e foguetes redirecionados, um arrepio percorreu sua espinha. O almirante Mar do Norte deu uma longa tragada em seu charuto, e a fumaça que ele exalou se enrolou no formato de uma bandeira branca pura. Vá embora agora, e eu vou fingir que nada disso aconteceu. Capítulo 14. Isso. Que tipo de habilidade é essa? Tokikaki olhou fixamente para a concha que mudava lentamente de direção acima de sua cabeça com a voz trêmula. É, a habilidade de manipular metal? Gion ficou igualmente atordoado. Ao lado deles, Momonga cruzou os braços, rindo enquanto acendia um cigarro. Aquele tal de Darren, seu controle de campo magnético está ficando cada vez mais aguçado. À distância, a bordo do Saint-Germain, as pupilas de Vinsmoke Jude tremiam violentamente enquanto ele observava a impressionante cena se desenrolar diante dele. Ele cerrou os dentes instintivamente. Mas então vieram as palavras de Darren, palavras que instantaneamente reacenderam a fúria que queimava em seu peito. Esse pirralho da marinha. Que arrogância! Ele realmente acha que apenas o poder de uma única Akuma no Mi é suficiente para enfrentar o exército do mal do Reino Germa? Não seja ridículo. Se um velho como eu não consegue nem esmagar um punk como você, qual o sentido de Germa 66 governar o Mar do Norte? Com os olhos injetados de sangue, Vinsmoke Jude rugiu. Todas as unidades, ataquem. Batam de frente com o navio. Derrubem aquele navio de guerra. Ao seu comando, a frota Germa avançou mais uma vez. Puxados por caracóis gigantes, os navios avançaram com força total, acelerando loucamente em direção ao navio de guerra de Darren. Darren não falou. Mais uma vez, ele levantou lentamente a mão. Seus movimentos, lentos e deliberados, contrastavam fortemente com o ataque estrondoso das dezenas de navios de guerra da Germa 66 que cortavam o mar, levantando ondas enormes. Até mesmo dezenas de milhares de pessoas no litoral do reino de Yadis puderam ver claramente seu gesto. Seus dedos longos e poderosos se estenderam suavemente no ar, então cerrou o punho. No momento seguinte, zumbido, 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 um estrondo sônico estrondoso e penetrante cortou o ar. Os olhos de todos se arregalaram em choque. A densa barragem de projéteis suspensa no ar, suficiente para bloquear o céu, de repente começou a tremer violentamente. Era como se uma tempestade tivesse surgido do próprio vazio. Seguiu-se o rugido uivante do ar explodindo. Aquela chuva de conchas suspensas no céu. Uma rede mortal capaz de nivelar meia montanha. De repente foi disparado em direção à frota Germa 66 a uma velocidade 2 vezes maior que a anterior, lançado com força aterrorizante no momento em que o almirante da marinha moveu a mão. Os olhos de Vinsmoke Jude imediatamente se encheram de sangue. Bum! Como uma chuva torrencial, os projéteis atingiram a fortaleza formada por dezenas de navios de guerra alemães. Uma após a outra, explosões devastadoras irromperam na frota do Reino Germa, enviando nuvens vermelhas em forma de cogumelo para o céu. Sob um bombardeio tão brutal, o exército de soldados clonados nem teve tempo de reagir. Só puderam assistir enquanto suas armas de ponta explodiam ao seu redor, e então eram impiedosamente consumidas pelo fogo e pelas ondas de choque. Chamas subiam para o céu. O Reino Germa, como uma ilha isolada, tremia sob o bombardeio. As explosões massivas enviaram ondas de choque que varreram horizontalmente o mar em ondas ondulantes, provocando tsunamis estrondosos em todas as direções. Uma espessa fumaça negra subia para o céu. As vibrações e os ventos que chegavam à costa de Yadis tingiam os rostos dos soldados. No navio de guerra balançando, pegos pela tempestade, todos os fuzileiros navais, incluindo Gion e Tokikaki, agarraram-se firmemente aos mastros e grades para não serem jogados para longe. Gion e os outros não conseguiram deixar de olhar para a figura parada na proa, inabalável na tempestade, como um afloramento rochoso em meio às ondas quebrando. Com o inferno da destruição de Germa iluminando o céu distante. O almirante do Mar do Norte estava ali, calmamente fumando seu charuto, com os lábios curvados em seu sorriso sereno de sempre. Atrás dele, seu largo manto branco como a neve brilhava como sangue sob o reflexo do fogo. Naquele momento de espanto atordoado, eles finalmente entenderam. O que permitiu a Darren trazer uma ordem tão implacável ao caos do Mar do Norte não foi apenas sua aguçada habilidade política, mas o mais importante, um poder monstruoso capaz de destruir uma nação sozinho. As explosões implacáveis duraram 1 minuto inteiro antes de diminuírem gradualmente. Quando a brisa fria do mar finalmente dissipou a fumaça espessa, todos ficaram boquiabertos com a devastação diante deles. Os destroços da frota do Reino Germa, composta por dezenas de navios de guerra. A terra estava chamuscada de preto, coberta de brasas e crateras de profundidades variadas. Torres e fortalezas imponentes jaziam em ruínas, reduzidas a escombros carbonizados. Espalhados pelos escombros estavam os corpos de soldados clones, alguns tão completamente dilacerados que restavam apenas vagos restos de membros. No navio almirante, o Saint-Germain, a bandeira Cruz do Falcão, que outrora tremulava orgulhosamente em seu auge, lentamente se transformou em cinzas nas chamas. Mais da metade do Reino Germa foi arrasada. Tosse, tosse, tosse. Uma tosse áspera ecoou de repente de dentro das ruínas. Maldito pirralho da marinha, como você ousa? Com pedras queimadas e escombros caindo, Vinsmoke Jude lentamente se ergueu dos destroços. Sua antiga arrogância se fora.
Seu corpo estava manchado de sangue e ele parecia completamente derrotado. A capa em suas costas, marcada com o emblema 66, desenrolava-se de seu corpo como uma criatura viva. Então você completou a primeira geração de trajes de ataque. Darren levantou uma sobrancelha e murmurou com interesse. O traje de ataque de Germa 66 era uma invenção de alta tecnologia criada por Vinsmoke Jude. Feito com uma armadura personalizada com memória de forma, era incrivelmente durável. A capa funcionava como um escudo, resistente até mesmo ao fogo. Foi essa capa que absorveu o impacto da explosão. Nesse caso, deixe-me ver o que esse traje de ataque pode fazer. Darren sussurrou com um brilho nos olhos. Ele se virou e disse aos fuzileiros navais: segure firme. Gion e Tokikaki ficaram momentaneamente atordoados. Antes que pudessem reagir, eles viram os outros fuzileiros navais, incluindo Momonga, agarrando-se firmemente às grades do navio. Eles seguiram instintivamente, agarrando-se às partes fixas mais próximas do navio de guerra. Então, Darren respirou fundo. Com aquela respiração, o charuto em sua boca visivelmente queimou um grande pedaço. O capitão da marinha fixou o olhar no Saint-Germain, a 100 metros de distância, com um olhar penetrante e desdenhoso. Seus joelhos dobraram-se ligeiramente. Seu corpo afundou. A capa atrás dele se abriu. Seus músculos ficaram tensos, comprimindo-se como uma mola enrolada. Sua postura era a de um leopardo pronto para atacar. Espere, de jeito nenhum. O olho de Tokikaki tremeu como se ele tivesse percebido o que estava por vir. E assim como ele temia, Darren, tenso e agachado, sorriu ironicamente. Então, como uma mola liberada em plena tensão, ele foi lançado. Bum! Um estrondo ecoou do casco. Tokikaki e Gion sentiram seu mundo virar de cabeça para baixo quando uma poderosa força centrífuga surgiu, quase os derrubando. O enorme navio de guerra realmente se inclinou com o chute de Darren. A proa mergulhou no mar, a popa se ergueu bem alto e o convés fez um ângulo acentuado, quase 45 graus. Bang! Os pés de Darren explodiram com força avassaladora, deslocando o enorme navio inclinado para o lado por vários metros. Usando o recuo, Darren disparou do arco como uma flecha disparada da corda de um arco. Em um instante, ele rompeu a barreira do som, e o ar explodiu com um estrondo sônico agudo. Sua figura avançou pela superfície do mar, paralela às ondas, tão rápido que a pressão do ar cavou uma longa e branca trincheira no oceano. Capítulo 15. Ele é um monstro absoluto. Gion agarrou a murada do navio de guerra com as duas mãos, os olhos arregalados de descrença enquanto observava Darren cruzar o mar como uma flecha branca em direção ao Saint-Germain. Sua expressão era como se ela tivesse acabado de ver um fantasma. Estrondo. Naquele momento, a popa do navio de guerra, que estava inclinada para o alto, caiu de volta com seu próprio peso, caindo no mar e enviando uma onda enorme sobre o convés, encharcando completamente os fuzileiros navais. Mas Tokikaki nem percebeu. Seus olhos estavam fixos na figura de Darren, o queixo caído em espanto e espanto. Esse tipo de poder bruto. Aquele lunático estava realmente tentando cruzar quase 100 metros usando nada além de força bruta e invadir diretamente o reino Germa. Ei! Esse desgraçado sempre foi tão louco assim. Ele se virou para olhar para Momonga que estava por perto, sua boca se contraindo incontrolavelmente. Momonga deu um sorriso amargo e desamparado. É assim que Darren luta. Só no ano passado, ele destruiu mais de 5 navios de guerra de todas as formas. Se os Mar do Norte Marines não estivessem carregados, o orçamento escasso alocado pelo quartel-general dos fuzileiros navais não teria mantido a frota à tona. Momonga não conseguiu evitar resmungar interiormente. Enquanto o navio de guerra se estabilizava mais uma vez, Darren já estava colidindo com o território Germa como uma bala de canhão disparada lateralmente. Bum! Um estrondo ensurdecedor ecoou, poeira subiu no ar e o chão tremeu levemente. No momento seguinte, Darren, ainda mastigando seu charuto, levantou-se lentamente de uma cratera de 5 metros de largura, com um sorriso selvagem repuxando o canto de sua boca. Pouso suave. Ele riu baixinho enquanto a capa atrás dele chicoteava através da poeira e do vento. Matthew, tirem ele daqui. As pupilas de Vinsmoke Jude se contraíram ao ver o selvagem capitão da marinha. Seu rosto se contorceu de fúria ao dar a ordem. Com esse comando, das ruínas de torres e fortalezas ao redor deles, inúmeros soldados clones surgiram. Eles usavam uniformes e óculos de sol idênticos, moviam-se em perfeita harmonia e irradiavam uma aura fria e mecânica, desprovida de qualquer emoção humana. Eles levantaram seus rifles em uníssono, centenas de canos mirando no capitão da marinha. Fogo! Bang, 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 bang. Os canos das armas brilhavam enquanto uma torrente de balas rugia pelo ar, deixando rastros em seu rastro. Você ainda não aprendeu? Darren sorriu, um brilho de loucura brilhou em seus olhos. Sem nem mesmo usar seus poderes de Jiki no Mi, ele calmamente caminhou em direção à densa chuva de balas. Os olhos de Vinsmoke Jude se arregalaram em choque, como se estivesse testemunhando o impossível. Clang, clang, clang. Balas choveram sobre Darren, destruindo seu traje e uniforme, mas cada bala ricocheteou com um som agudo de metal batendo em metal. Faíscas voavam enquanto as balas ricocheteavam em seu corpo como chuva atingindo o aço, abrindo pequenas crateras no chão, nas fortalezas e nas paredes ao redor. De longe, o capitão da marinha parecia um viajante solitário avançando em meio a uma tempestade de balas. Feroz além da conta. Isso não pode ser. Como um corpo humano pode ser tão forte? Vinsmoke Jude rugiu com os olhos esbugalhados de descrença. Quando os tiros não conseguiram fazer efeito, um dos soldados clones sacou um lançador de foguetes compacto das ruínas de um posto militar. Ele o içou no ombro, mirou cuidadosamente e puxou o gatilho. Bill! O foguete do tamanho de uma palma guinchou no ar, deixando um longo rastro de chamas vermelhas enquanto avançava em direção a Darren.
mas ele simplesmente levantou a mão e pegou-a no ar. Tecnologia de ponta. Isso é muito mais refinado que a artilharia da Marinha. Darren estudou com interesse o lançador de foguetes trêmulo em sua mão e então o atirou casualmente. Bill. O lançador retornou à sua trajetória original e explodiu bem na frente do soldado replicante que ainda segurava o cano. As chamas imediatamente consumiram tudo em um raio de 5 metros. Potência comparável à de um obus leve, mas muito mais portátil. Darren estreitou os olhos, observando a explosão com atenção enquanto fazia uma avaliação rápida. Ele já tinha uma ideia sólida se formando em sua mente. Havia uma razão clara para ele ter se esforçado tanto para desviar riqueza da máfia e investir um orçamento militar na Marinha Mar do Norte que ultrapassava em muito o que o quartel-general dos fuzileiros navais recebia. Ele pretendia transformar a Marinha Mar do Norte em seu domínio pessoal. Toda a frota Mar do Norte, sua própria força militar privada. Como transmigrador, ele sabia muito bem qual era a maior limitação enfrentada pelos fuzileiros navais. Não importava o quanto pregassem justiça. Esse ideal sempre seria ofuscado pelo domínio férreo do poder do governo mundial. Era uma dura realidade que não podia ser ignorada. Os fuzileiros navais, a maior força policial do mundo, operavam sob o governo mundial. Eles eram seus executores e sua face pública. E no centro desse controle, estava o dinheiro. O governo mundial coletou tributos celestiais de países membros ao redor do mundo e usou esses fundos, por meio de alocações orçamentárias militares, para controlar direta ou indiretamente a sobrevivência financeira dos fuzileiros navais. Sem autoridade financeira independente ou fontes alternativas de financiamento, os fuzileiros navais ficaram acorrentados, forçados a fazer concessões repetidas vezes sob o peso da burocracia. É por isso que Darren estava acumulando riqueza, para construir e comandar uma força militar independente, que não respondesse a ninguém além de si mesmo. Pelo menos por enquanto, após anos de planejamento e esforço cuidadosos, a Marinha Mar do Norte alcançou total autossuficiência financeira, e seu orçamento excedeu em muito o padrão estabelecido pelo quartel-general da Marinha no mesmo nível. Mas mesmo isso não foi suficiente. Darren entendia muito bem o quão fracos os fuzileiros navais dos 4 mares eram. Eles não chegavam nem perto das unidades de elite do quartel-general, e comparados às forças armadas com aqui do Novo Mundo, a diferença era enorme. Claro, por meio de treinamento rigoroso e da aplicação de métodos mais científicos, ele já havia melhorado significativamente a força geral da Marinha Mar do Norte, mas ainda não era o suficiente. Afinal, o poder militar não cresce da noite para o dia. Ainda assim, a Germa 66 tinha acabado de abrir um caminho totalmente novo. Germa 66 possuía algumas das tecnologias militares mais avançadas do mundo, desde armamentos de ponta e aprimoramentos cibernéticos até os poderosos trajes de ataque. Com essa tecnologia, ele poderia rapidamente reforçar o poder de combate da Marinha Mar do Norte. Se ele pudesse adquirir a tecnologia da Germa 66 e usá-la para armar suas forças, Darren tinha certeza, ele teria uma frota Mar do Norte imparável em pouco tempo. Com esse pensamento, um sorriso malicioso surgiu em seu rosto enquanto ele subitamente acelerou. Seu alvo, o comandante supremo da Germa 66, Vince Mock Jude. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Enquanto Darren avançava com passadas poderosas, o chão sob ele tremeu violentamente. A terra se abriu como se tivesse sido atingida por um martelo gigante invisível, desabando com uma explosão de detritos voando. Com essa onda de força sobre-humana, Darren disparou como uma bala de canhão, envolto em um furacão violento. Num piscar de olhos, ele avançou em direção ao inimigo. Naquele instante, Vince Mock Jude sentiu uma pressão avassaladora se abater sobre ele. Um arrepio percorreu sua espinha, como se tivesse sido atraído por um rei do mar colossal. A intenção assassina que emanava do capitão da marinha era como a de um demônio emergindo de uma montanha de cadáveres, tão intensa que parecia que até a brisa do mar carregava o cheiro de sangue. Mate-o. Acabe com ele. Lembrando-se dos métodos implacáveis que este fuzileiro naval usava para reprimir piratas, os olhos de Vince Mock Jude estavam vermelhos enquanto ele gritava o comando. No momento em que a ordem saiu de seus lábios, dezenas de soldados clones ao redor levantaram suas armas e investiram contra Darren. 2 espadas longas e brilhantes desceram em sua direção. Os lábios de Darren se curvaram em um sorriso irônico enquanto ele inclinava o corpo para o lado. As lâminas quase o atingiram, passando raspando. Naquele breve momento em que passaram um pelo outro, as mãos do capitão da marinha, como lanças de aço forjado, transformaram-se de palmas abertas em lâminas. Com uma velocidade assustadora, ele as cravou nas gargantas dos 2 soldados clones. Seu sangue jorrou no ar enquanto suas pupilas escureceram rapidamente. Sem perder tempo, Darren avançou novamente como um tigre solto de sua jaula. Seu corpo, tão resistente quanto ferro, colidiu com a formação de soldados clones como um tigre atacando um rebanho de ovelhas, destruindo-as com uma força incontrolável. De longe, o exército compacto de soldados clones havia cercado completamente o capitão da marinha. Do centro do cerco vinham os sons arrepiantes de carne sendo dilacerada e ossos estalando. Corpos quentes e encharcados de sangue foram atirados para longe da multidão, respingando sangue enquanto caíam. Em menos de 10 segundos, o campo de batalha estava encharcado de vermelho, com cadáveres mutilados espalhados pelo chão. Do navio de guerra, Gion e Tokikaki olhavam para a cena em choque, com as expressões pálidas e os corações batendo forte. Naquele momento, Darren se tornou uma máquina de matar, eficiente e implacável. Por onde passava, os soldados clones, cuja força física excedia em muito a dos humanos comuns, eram massacrados instantaneamente.
Ninguém conseguia sobreviver um instante sequer sob seu corpo monstruoso e seu combate brutal a curta distância. Ele os atravessou como uma tempestade varrendo folhas caídas. Cada parte do corpo de Darren se tornará uma arma letal, ceifando vidas em um ritmo assustador. Balas, espadas de aço, machados de batalha, espadas longas. Não importava a arma quando atingiam seu corpo, era como atingir aço sólido. Faíscas voavam e no máximo deixavam marcas vermelhas superficiais. O capitão da marinha encharcado de sangue riu descontroladamente, seu manto de justiça, antes branco, agora estava encharcado de vermelho. Aquele cara, ele está curtindo a emoção da matança. Gion olhou fixamente para o sorridente capitão da marinha, e a imagem do campo de treinamento de ontem passou por sua mente. Naquela época Darren decidiu enfrentar de frente sua técnica de espada corte de ferro. Agora, estava claro, ele não estava confiando apenas na defesa do seu corpo. Ele estava se deleitando naquele fio da navalha entre a vida e a morte, completamente imerso no caos da batalha. Ele é um maníaco total. Gion cerrou os dentes, incapaz de parar de xingar baixinho. Ao lado dela, Tokikaki olhou e percebeu que ela estava olhando fixamente para as costas de Darren. De repente, como se algo tivesse clicado, ele se virou e gritou urgentemente para Momonga. Depressa! Nós também vamos! Vou dar uma surra no Vinsmoke Jude. Momonga piscou surpreso, confuso com a forma como aquele sujeito, normalmente preguiçoso e teimoso, de repente ficou tão agitado. Ele deixou escapar instintivamente. Tem certeza? O capitão Darren não gosta que interfiramos em suas lutas. Ele está se divertindo muito agora. Além disso, de acordo com nossas informações, o comandante da Germa 66, Vinsmoke Jude, não é brincadeira. As armas de alta tecnologia que ele desenvolveu. Antes que ele pudesse terminar, Tokikaki o agarrou pelo colarinho. Seu rosto ficou vermelho brilhante quando ele estalou. Droga, Momonga! Quem você pensa que eu sou? Eu sou Tokikaki, o gênio do QG. Como um palhaço de segunda categoria da Germa 66 poderia ser páreo para mim? Ele se soltou, girou dramaticamente, seus olhos redondos se lançando para o lado para dar uma olhada em Gion. Depois olhou solenemente para a frota de Germa 66. Com uma risada baixa e teatral, ele disse: fazia muito tempo que eu não sentia esse tipo de emoção que fazia o sangue ferver. Não pensei que alguém no Mar do Norte pudesse pressionar um gênio como eu. Observando a figura fria de Tokikaki se afastando, a boca de Momonga se contraiu. Com um suspiro, ele acenou com a mão e fez um sinal. Os fuzileiros navais entraram em ação. Os motores rugiram e os navios de guerra avançaram a toda velocidade, rumo à frota do Reino Germa. Estrondo. Ouviu-se um forte estrondo metálico. Várias lâminas de aço atingiram o peito de Darren com força total, lançando faíscas, e então se partiram ao meio. Os soldados clones na frente dele olhavam incrédulos para suas espadas quebradas. Embora Vinsmoke Jude os tenha livrado da dor, do medo da morte e da traição, eles ainda mantinham algumas emoções básicas. Mas eles não conseguiam entender por que o corpo daquele homem era mais duro que as armas que eles forjaram com aço refinado. E mais do que isso, comparado a antes, a defesa dos fuzileiros navais claramente se tornou ainda mais forte. Quase lá. Como eu pensava, o combate real é a melhor maneira de ficar mais forte. Darren sorriu. Dentro do campo de percepção concedido por seu talento, intuição, ele podia sentir claramente. Após a última luta, seu físico e força haviam melhorado drasticamente. Sua resistência, em particular, havia acabado de ultrapassar o limite de 60 pontos. Hora de levar isso a sério. Agora que seu corpo havia atingido 60 pontos, lutar contra os soldados clones não trazia mais ganhos significativos. E como esses caras não tinham medo, nunca se cansavam, e não tinham medo de morrer, prolongar a luta seria perda de tempo. Com esse pensamento, Darren lambeu os lábios secos. Um assobio agudo cortou o ar atrás dele. Vários soldados clones saltaram alto no céu, com lâminas de aço erguidas, com o objetivo de cortar seu pescoço. Mas no momento seguinte, eles congelaram em choque. Suas espadas, ainda a um palmo da nuca de Darren, pararam de repente no ar. Um zumbido baixo reverberou pelo silêncio sufocante, espalhando-se pelo campo de batalha. As lâminas flutuantes tremiam e zumbiam. Então, sem que ninguém visse Darren fazer um único movimento, o chão sob ele de repente ganhou vida. Barras de aço pretas irromperam de baixo como serpentes gigantes, entrelaçando-se como se fossem sencientes, formando uma rede densa e sinuosa que disparou em direção aos soldados clones. Eles não tiveram tempo de reagir. Num instante, as barras os envolveram, prendendo-os firmemente antes de rasgá-los violentamente. As barras de aço perfuraram seus corpos com ambas as extremidades cravando-se profundamente na terra devastada, apertando-os cada vez mais. No olhar horrorizado e quase congelado de Vinsmoke Jude, centenas de soldados clones num raio de 100 metros de Darren foram pegos na armadilha de aço que surgiu do chão, amarrados e esmagados. O sangue jorrou em torrentes. As barras de aço enferrujadas rasgaram a carne, cortando músculos e pele. Em poucos segundos, o sangue inundou o chão. Seus corpos foram empalados, retorcidos e dilacerados pelo aço retorcido, com seus órgãos se espalhando por toda parte. O campo de batalha ficou em silêncio. No centro de um deserto encharcado de vermelho, o comandante supremo dos Mar do Norte Marines estava parado, cercado por barras de aço preta se debatendo como serpentes, como um demônio surgido das profundezas do inferno. Capítulo 17. Poeira girava no ar. O aço frio se debatia violentamente. Vinsmoke Jude olhou para os destroços do que antes era o Reino Germa, com os olhos vermelhos de raiva. Droga! Eu deveria liderar Germa para dominar o Mar do Norte. Darren estreitou os olhos com um leve sorriso. Os fuzileiros navais dominam estes mares. Você não é rei de nada, muito menos do Mar do Norte. Ele levantou a mão e a balançou para frente. Dezenas de barras de aço retorcidas ganharam vida, esticando-se e alongando-se violentamente.
Sob a atração de um campo magnético, elas perfuraram o ar e dispararam em direção a Vinsmoke Judy com um grito agudo. Silvo. Jatos brancos irromperam dos calcanhares das botas de combate do juiz. Impulsionado pelos propulsores, ele voou para o céu como um pássaro monstruoso. Então deixe-me mostrar-lhe o verdadeiro poder do Germa 66, seu pirralho. Girando a lança de metal com as duas mãos, ele derrubou as barras de aço que se aproximavam, uma a uma. Então mergulhou do céu com cabelos dourados esvoaçando atrás de si. Faíscas crepitantes iluminaram o ar. Uma eletricidade azul brilhante surgiu ao longo da lança, brilhando com uma intensidade ofuscante. Poço Denji. Em um instante, Judy fechou a distância, cravando a lança eletrificada em direção a Darren com força total. A corrente intensa e o impulso penetrante cortaram o ar com uma explosão retumbante. O poder da tecnologia, hein? Darren deu uma risada baixa quando a lança mortal desceu, afiada o suficiente para perfurar aço e destruir fortalezas. O vento chicoteava seus cabelos negros. A ponta da lança se aproximava rapidamente, seu calor escaldante formigando em sua testa. Mesmo assim, ele não se encolheu. Continuou sorrindo. Um pulso magnético subitamente irrompeu de seu corpo. O ar brilhava. A lança veloz atingiu algo, uma resistência invisível. Seu impulso diminuiu drasticamente, como se tivesse penetrado gelatina, até parar completamente. As pupilas de Vinsmoke Judy diminuíram. Não importava quanta força ele colocasse, a arma de alta tecnologia em suas mãos, antes imparável, se recusava a se mover, como se estivesse presa em um punho de ferro. Tentar me derrotar com tecnologia? Esse é o seu maior erro, disse Darren calmamente. Droga, eu não acredito nisso. Judy rugiu, a voz rouca de fúria. Ele soltou a lança e girou no ar, suas botas brilhando enquanto desferia um chute violento na cabeça de Darren. Denji craque. Mas a mesma coisa aconteceu novamente. As botas, expelindo rajadas de energia branca, congelaram no lugar. Suspensas no ar, completamente imobilizadas pela mesma força misteriosa. Um lampejo de terror cruzou o rosto do juiz. Suas armas de ponta, completamente neutralizadas pelo poder da Akuma no Mi desse homem, antes que ele pudesse reagir, tudo ficou turvo. O capitão da marinha na frente dele desapareceu. Tão rápido, a onda de choque de seu movimento explodiu ao seu lado. Judy cerrou os dentes, um arrepio percorrendo sua espinha. Atrás dele, a capa de Darren ondulou como um ser vivo e de repente o envolveu. Estrondo. Uma bota pesada acertou seu estômago. Com aquele golpe esmagador, o comandante da Germa 66 foi lançado como uma bala de canhão, atingindo uma fortaleza militar distante. Estrondo. A fortaleza foi perfurada instantaneamente. Rachaduras se formaram em suas paredes antes que toda a estrutura desabasse com um estrondo ensurdecedor. Pedaços de entulho caíram. A terra gemeu sob o peso. Darren pousou firmemente. Droga, isso não pode estar acontecendo. Minha tecnologia é supostamente invencível. Ao ver Vinsmoke Judy cambaleando para fora dos escombros, Darren deu um sorriso satisfeito. Ele estava testando os limites do traje de ataque. Ao contrário de alguns de seus futuros filhos, Vinsmoke Judy não havia passado por nenhuma modificação genética. Ele não tinha aquele corpo monstruoso e a prova de armas. Quase toda a sua força vinha de seu equipamento de alta tecnologia, o traje de ataque. Sem ela, ele não seria mais forte que um oficial típico da marinha. Embora fosse apenas o traje de ataque de primeira geração, muito menos poderoso do que os vistos no arco da ilha Whole Cake, ainda era mais do que adequado. A julgar pela força dos ataques do juiz e pela resistência da capa, Darren ficou bastante satisfeito com seu desempenho. Em sua opinião, qualquer fuzileiro naval profissionalmente treinado e equipado com um traje similar poderia atingir um nível de poder de combate comparável ao de um comodoro da marinha. Naquele momento, deixe-me ajudá-lo, Darren. O gênio do quartel-general da marinha, Tokikaki, derrotará o comandante do exército maligno nesta batalha. Resgatará o reino Yadiz devastado pela guerra e se tornará um herói da marinha. Uma risada estridente ecoou por perto. Darren piscou e se virou para olhar. Em algum momento o navio de guerra deles atracou. Gion e Momonga lideravam os fuzileiros navais em um combate feroz contra os soldados clones restantes. Tokikaki saiu do meio da multidão com um toque dramático, levantando nuvens de poeira enquanto investia contra Vinsmoke Judy como um ariete humano. Algumas linhas escuras se formaram na testa de Darren. Esse cara, se exibindo de novo? Ele instintivamente abriu a boca para dizer algo, mas Tokikaki gritou orgulhosamente. Darren, não interfira. Darren fez uma pausa e então decidiu deixá-lo ir. O coração de Tokikaki saltou de alegria. Olhando para o juiz Vinsmoke sem fôlego, um sorriso presunçoso surgiu em seu rosto. Pelo que vira até então, esse cara não era tão forte assim. Se conseguisse derrotá-lo, Gion com certeza começaria a vê-lo sob uma nova perspectiva. E mesmo que não o fizesse, ele ainda seria aclamado como o herói que salvou o reino de Yadiz. Quantas damas nobres estariam esperando por sua atenção então? Animado com o pensamento, ele avançou ainda mais rápido. Juiz Vinsmoke, comandante do exército maligno. Eu, tenente-comandante Tokikaki do quartel-general da marinha, em nome da justiça. Ele não terminou a frase. Estrondo. Um par de botas de combate crepitando com eletricidade azul atingiu diretamente seu rosto. E então, ele foi lançado de volta com o dobro de sua velocidade original, colidindo com uma fortaleza militar com um estrondo alto. Não muito longe, Momonga cobriu o rosto de dor. A derrota total de Judy não foi porque ele era fraco, mas sim porque Darren era forte demais. Gion balançou a cabeça em silêncio. Depois de chutar para longe o fuzileiro naval desavisado que tinha acabado de entrar na briga, Vinsmoke Judy, respirando pesadamente, virou-se e olhou feio para Darren. Droga. Um após o outro, vocês fuzileiros navais continuam atrapalhando. Estrondo. Os propulsores em suas botas foram acionados mais uma vez, lançando-o de volta ao ar enquanto ele mergulhava em direção a Darren novamente.
Ele se recusou a aceitar a tecnologia que ele passou anos desenvolvendo com Vegapunk, completamente poderosa? Mas quando ele se aproximou, Darren simplesmente levantou a mão e fez um leve movimento de aperto. Um campo magnético se espalhou. Vinsmoke Jude congelou no ar. Um instante depois, uma dor aguda percorreu seus membros. Silvo. O som de carne sendo perfurada soou. A lança de metal em sua mão. As botas de combate em seus pés? Os componentes metálicos embutidos se retorceram e dispararam como seres vivos, perfurando suas mãos e pés, enquanto o sangue jorrava. Ugh! A dor era insuportável. Ele não conseguia conter o grito. Mas então, grossas barras de aço irromperam do chão, enrolando-se em volta dele como cobras e prendendo-o no ar. Estrondo. Uma placa de metal selou sua boca, interrompendo seus gritos. Os vasos sanguíneos estouraram no branco dos seus olhos, enchendo-os de vermelho. O capitão da marinha parou na frente dele, levando um dedo aos lábios e sorrindo gentilmente. Desculpe, mas seu plano de dominar o Mar do Norte termina aqui. Capítulo 18. Naquela noite, Reino Yadis, capital de Verna, dentro de uma luxuosa câmara lateral do Palácio Real. Darren, seu desgraçado. Era a Germa, uma integrante do governo mundial, e você quase apagou ela do mapa. Um rugido furioso irrompeu do militar Denden Mushi na mesa de centro, seu rosto imitando vividamente o almirante Sengoku do quartel-general da marinha, com as veias saltadas enquanto ele se enfurecia. Você tem alguma ideia? O Reino Germa não é apenas um Estado-membro comum, é uma das poucas nações com assento no devaneio. Você entende o desastre político que você quase causou. Proteger os países membros é dever e responsabilidade dos fuzileiros navais. Darren estava sentado casualmente em um sofá de couro macio, com uma mão segurando um copo de uísque com gelo e a outra segurando um charuto aceso. Ele bufou calmamente, uma perna cruzada sobre a outra, ouvindo o discurso de Sengoku sem a menor preocupação. Gion, Momonga e Tokikaki, cujo rosto ainda estava inchado como de um porco, estavam por perto, prendendo a respiração, com os olhos baixos em silêncio respeitoso. Droga! Darren, você está ouvindo uma palavra do que eu estou dizendo. Sengoku estava gritando sem parar por quase 2 minutos, e ver Darren ainda se recusando a responder só o deixou mais irritado. Você está tentando deixar seu posto como almirante do Mar do Norte. Darren soltou uma risadinha. Então devo renunciar? Sengoku. De volta ao escritório do almirante do outro lado da linha. Sengoku imediatamente ficou em silêncio, seu rosto velho ficando vermelho. O Mar do Norte era uma bagunça, e ele não havia esquecido os desastres causados por deixar Borsalino e Sakazuki cuidarem da região no passado. Somente esse pirralho astuto, Darren, conseguiu trazer ordem ao caos. Se ele renunciasse sem o controle de Darren, o Mar do Norte provavelmente voltaria a ser um playground para piratas e famílias mafiosas. Estou brincando. O sorriso de Darren se aprofundou. Ele ergueu o copo e tomou um gole lento de uísque, sentindo a bebida rica e ardente descer pela garganta. Disse casualmente. Não precisa ficar tão nervoso, almirante Sengoku. Eu cuido de tudo. Ao ouvir o tom descontraído do almirante Mar do Norte, Sengoku quase perdeu o controle novamente. Seus olhos tremeram incontrolavelmente. Ele respirou fundo, mal contendo a vontade de invadir o Mar do Norte e espancar Darren até deixá-lo inconsciente. Darren, o que diabos você está pensando? Um único passo em falso aqui pode desencadear uma reação em cadeia. A voz de Sengoku ficou mais grave, seu tom era sombrio. O Reino Germa é membro do governo mundial desde sua fundação, 300 anos. Se a notícia de que os fuzileiros navais atacaram uma nação aliada se espalhar, nem eu conseguirei acobertar você. Darren exalou uma baforada de fumaça, sorrindo fracamente. Claro que entendo, almirante. Mas há uma razão para o que aconteceu. Vinsmoke Jude liderou a Germa 66 em um ataque ao Reino Yadis, que também é um Estado-membro do governo. Se eu não tivesse intervindo, aquele reino já teria mergulhado no caos e no derramamento de sangue. A boca de Sengoku se contraiu. Você chama isso de intervenção? Você quase exterminou o exército inteiro de Germa. Darren continuou. Quanto ao caos no Mar do Norte, tenho certeza de que alguém tão perspicaz quanto você já o vê claramente. Os conflitos entre nações continuam a se intensificar. Este incidente envia uma mensagem e um alerta para o restante delas. Quanto às baixas da Germa, o exército deles é quase inteiramente composto por soldados clones. Produtos da tecnologia de clonagem, essencialmente armas, não civis. Dada a ambição e arrogância de Vinsmoke Jude, esta era a única maneira de fazê-lo se lembrar. Se não o esmagarmos com força avassaladora, ele só se tornará mais imprudente e descontrolado. E quando isso acontecer, não será apenas o reino de Yadis que será arrastado para a guerra. Quem sabe quantas vidas inocentes serão perdidas? Quantas famílias serão desfeitas por causa da ambição de Germa? Ao ouvir o discurso justo de Darren, Gion e Tokikaki parados em silêncio ao lado, reviraram os olhos. Você não se importa com as baixas civis. Você só tem medo que a guerra arruíne sua renda. Do outro lado do Denden Mushi, Sengoku ficou em silêncio. Ele conhecia Vinsmoke Jude muito bem. Aquele ambicioso comandante de Germa, tudo que Darren dizia era verdade. O ataque a Yadis era apenas o primeiro passo. O verdadeiro objetivo de Jude era dominar todo o Mar do Norte. Então, Darren, qual é o seu plano? O tom de Sengoku se acalmou e grande parte da raiva desapareceu. Ele ainda desaprovava o que Darren havia feito, mas era tarde demais para mudar qualquer coisa. E com as habilidades táticas, dons naturais e conquistas militares de Darren, não havia como negar que ele era um dos recursos mais vitais para o futuro dos fuzileiros navais. Sengoku também sabia que esse pirralho astuto e perspicaz nunca agia sem um plano B. Não importava o quão politicamente sensível fosse a questão, Darren sempre encontrava uma maneira de resolvê-la perfeitamente. Você não precisa se preocupar com isso, almirante.
Darren tirou a cinza do charuto e sorriu com interesse. Eu cuidarei de tudo e darei a Vinsmoke Jude uma oferta que ele não poderá recusar. Ele não apresentará nenhum protesto ao governo mundial. A Germa continuará sendo um país membro. Os fuzileiros navais não sofrerão nenhuma repercussão política. E a paz e a estabilidade continuarão no Mar do Norte. Ele se inclinou para frente, com um sorriso cada vez mais largo. Sob controle da Marinha. A Câmara ficou em silêncio, com apenas a voz autoritária e deliberada de Darren ecoando fracamente. 3 segundos depois, então deixo isso com você, Darren. Não importa o que aconteça, isso precisa ser resolvido da maneira certa. A voz baixa de Sengoku veio através do Dendemushi. Darren sorriu com satisfação. Considere feito, almirante. Blop. O Dendemushi ficou em silêncio. Darren se virou para Momonga. Como está a situação com Germa? Momonga respondeu em voz baixa. Reenviamos 10 navios de guerra e mais de 5.000 soldados de outros ramos do Mar do Norte. O reino Germa agora está totalmente sob controle. A frota deles já deixou as águas de Yadi sob nossa escolta. Quanto ao juiz Vinsmoke, ele está detido a bordo de um de nossos navios, conforme você ordenou. Darren assentiu. Depois de anos trabalhando juntos, ele confiava completamente na eficiência de Momonga. O que você planeja fazer com Vinsmoke Jude? Afinal, ele é um rei. Gion, em silêncio até então, finalmente falou. Darren olhou para ela e de repente sorriu. Não precisa se preocupar com isso, Tenente Comandante Gion. Agora temos algo mais importante. O que foi? Gion piscou. Darren bateu palmas e riu, celebrando nossa vitória. Capítulo 19. Enquanto Darren batia palmas, as portas ornamentadas do corredor lateral se abriram. Um por um, soldados do reino Yadis, vestidos com uniformes militares regulamentares, começaram a transportar enormes caixas de madeira. Em menos de 1 minuto, dezenas de caixas foram empilhadas no chão de mármore, formando uma pequena montanha. Darren, isso não é o que eu penso, é. Gion olhou para as caixas pesadas com crescente inquietação, uma sensação ruim crescendo em seu peito. Nesse momento, um homem vestido de mordomo entrou, com um sorriso bajulador estampado no rosto enquanto ele se curvava repetidamente. Almirante Darren, sou o ministro das finanças do reino Yadis. Ele gesticulou em direção às caixas. Estes são apenas um humilde símbolo da nossa gratidão. Esperamos que a frota da Mar do Norte Marine, os defensores da justiça, os aceite gentilmente. Com um aceno, ele ordenou aos soldados que abrissem as caixas. Num instante, os olhos de Gion e Tokikaki se arregalaram, suas bocas formando os iguais. Uma luz ofuscante saía das caixas abertas, lançando um arco-íris de reflexos por todo o salão lateral. Montanhas de ouro e prata brilhantes, maços de notas coloridas, uma coleção deslumbrante de tesouros raros, charutos premium, licores finos. Tudo se derramou como prata derretida, inundando o salão com um aroma irresistível de riqueza e indulgência. E isso. Tokikaki olhou boquiaberto para a enorme pilha de tesouro, seu rosto inchado e parecido com o de um porco se contorcendo em uma expressão atordoada, quase cômica. Quanto custou isso? Ele não conseguia nem começar a contar. Criado em Marineford, ele nunca tinha visto esse tipo de fortuna em toda a sua vida. Darren deu um sorriso satisfeito. Sua Majestade é generosa demais. Como fuzileiros navais, proteger as nações aliadas do mal é nosso dever e responsabilidade. O ministro das Finanças continuou radiante. Mas é claro, quem em todo o Mar do Norte não sabe que o almirante Darren é altruísta, íntegro e incansavelmente dedicado a proteger as vidas e propriedades do nosso povo. Sem nunca buscar ganho pessoal? Ter a proteção de Darren-sama é uma bênção para todo o Mar do Norte. Mas não podemos deixar os bravos soldados dos fuzileiros navais do Mar do Norte partirem de mãos vazias. Hospitalidade é uma tradição aqui no reino de Yadis e por favor, não recuse, Darren-sama. Fala mansa, não é de se espantar que ele seja o ministro das finanças. Darren riu baixinho e estava prestes a concordar. Inesperadamente, Gion deu um passo à frente, com o rosto vermelho de raiva enquanto ela rangia os dentes. Não podemos aceitar esse dinheiro. Ela se virou e lançou um olhar feroz para Darren. Os fuzileiros navais nunca devem receber dinheiro por meios não oficiais. Darren, isso é suborno. Se você ousar aceitar, eu vou denunciá-lo diretamente ao quartel-general. Tokikaki rapidamente entrou na conversa. Isso mesmo, vou denunciar você também. A tensão em seu rosto inchado fez estremecer de dor, e o ressentimento ferveu em seu peito. Se não fosse por aquele bastardo do Darren, ele não teria sido derrotado pelo Vinsmoke Jude e passado vergonha na frente de Gion. Ao ouvir os protestos, o ministro das Finanças congelou sorrindo. Olhou cautelosamente para Darren e perguntou respeitosamente. Darren-sama, posso perguntar quem são esses dois? Darren deu uma tragada no charuto, completamente à vontade, e riu baixinho. Eles são o tenente-comandante Gion e o tenente-comandante Tokikaki, do quartel-general da Marinha, meus ajudantes agora. Direto do quartel-general da Marinha? O ministro imediatamente percebeu o subtexto no tom de Darren. Para chegar ao cargo de ministro das Finanças em um reino como Yadis, ele não era nenhum tolo, ele tinha experiência em política. Ele se virou rapidamente, curvando-se educadamente para Gion e Tokikaki com um largo sorriso. Então vocês são oficiais enviados do quartel-general. Devo me desculpar pela minha ignorância e qualquer desrespeito. Gion respondeu com um tom sério. Senhor, preciso esclarecer uma coisa. Como fuzileiros navais, defendemos a justiça e salvaguardamos a paz. Proteger os civis é nosso dever, não exige recompensa. Ela apontou para as pilhas de ouro e tesouros espalhadas pelo chão com a voz firme. Não podemos aceitar nada disso.
Seria uma vergonha para a própria ideia de justiça. Claro, claro. O tenente-comandante Gion está absolutamente certo. O ministro assentiu, parecendo profundamente comovido. Mas já que vocês dois vieram de tão longe, o reino Yadis preparou demonstrações separadas e modestas de agradecimento. Tenente-comandante Gion, você parece uma espadachim formidável. Coincidentemente, nosso tesouro real guarda uma peça de aço refinado, perfeita para forjar uma bainha fina para sua lâmina. E para o tenente-comandante Tokikaki, também temos alguns charutos premium. Gion, Tokikaki, hehe. Eu disse, não vamos levar nada. Gion explodiu. O ministro hesitou, depois sorriu novamente. Claro, além dos presentes mencionados, também gostaríamos de compensar vocês dois pelas contribuições na batalha. Nosso tesouro contém muitas armas excelentes. A tenente-comandante Gion pode escolher qualquer espada que desejar. E para o tenente-comandante Tokikaki, nossos artistas reais prepararam um show especial para sua diversão. Tokikaki, hehe. Realmente. Seus olhos brilharam quando ele disse isso. Estrondo. Antes que ele pudesse terminar, Gion o chutou para o outro lado da sala, sua cabeça batendo na parede enquanto suas pernas se agitavam no ar. Ministro, quando eu disse que não podíamos aceitar, eu estava falando sério. Isso não foi um sinal para aumentar a oferta. O rosto de Gion estava pálido de fúria enquanto ela cerrava o maxilar, tentando acalmar sua raiva. O ministro das Finanças ficou perplexo e parecendo em conflito. Você continua recusando. Não está apenas tentando aumentar o preço? Não foi o suficiente? Nesse momento, Darren finalmente interveio com um suspiro de impotência. O senhor trabalhou duro, ministro. Agradecemos esses presentes. Por favor, transmitam nossos mais profundos agradecimentos ao rei Ardis em nome dos Mar do Norte Marines. O ministro soltou um suspiro de alívio e sorriu novamente. Claro, claro. Todos esses presentes foram doados voluntariamente pelas pessoas, que estavam simplesmente ansiosas para demonstrar sua gratidão aos Mar do Norte Marines. Além disso, a família real preparou um banquete para esta noite. Esperamos que você compareça. Com isso, ele fez uma leve reverência para Darren e os outros e rapidamente se desculpou. Quando as portas se fecharam, Gion finalmente explodiu, olhando feio para Darren, que já havia se sentado e cruzado as pernas novamente. Darren, antes que ela pudesse terminar, Darren acenou para ela ir embora. Gion, você viu o desespero daquele ministro. Se não aceitarmos o presente, ele não poderá voltar e relatar isso direito. É assim que as coisas funcionam no Mar do Norte. Para eles, se você não aceitar o dinheiro, eles ficarão nervosos. Justiça? Isso não significa nada nestas águas. É apenas a natureza humana. Vendo que ela ainda queria discutir, Darren balançou a cabeça. Chega, vão se arrumar. Temos um banquete para ir. Capítulo 20. Maldito seja, Darren. Você traiu os ideais de justiça. Você é uma vergonha para os fuzileiros navais, uma mancha em tudo que defendemos. A voz furiosa de Gion ecoou atrás, mas Darren apenas riu enquanto saía do salão lateral do palácio. Ele não se importava nem um pouco com o que os outros pensavam dele. Preocupar-se demais com sua reputação só vai lhe deixar de mãos atadas e impedi-lo de agir livremente. Este mundo é governado pela lei da selva. Somente os fortes prosperam. Darren não negava que havia fuzileiros navais que genuinamente defendiam sua crença na justiça. Ele respeitava essas pessoas. Eles estavam dispostos a dar tudo por seus ideais, para proteger o que mais lhes importava, a juventude, o esforço e até mesmo suas vidas. Essas pessoas eram admiráveis, até mesmo grandiosas. É também por isso que Darren não desgostava de Gion, apesar de quantas vezes ela atrapalhava. Porque pessoas como ela, tolos que ainda acreditavam na justiça, eram o que mantinha a esperança viva neste mundo. Mas ele sabia que não era um deles. Porque trilhar o caminho correto era muito difícil. Ele não tinha o talento monstruoso de Sakazuki, nem a origem privilegiada de alguém como Gion. Então ele tinha que ser cauteloso, sempre cauteloso. Ele teve que tomar posse de todo o poder, riqueza, força, influência e status que pudesse. E agora era a hora de coletar os despojos da guerra. Com esse pensamento, Darren acelerou o passo. A noite caiu. A capital Verna, no reino de Yadis, estava iluminada e repleta de comemorações. Dentro do grande salão de banquetes do palácio, nobres, ministros, príncipes herdeiros, celebridades e comerciantes abastados reuniam-se em trajes formais completos. Copos tilintavam, risadas ecoavam e a conversa fluía livremente. Lustres de cristal brilhavam acima, lançando uma luz cintilante que dançava sobre o vinho tinto em suas mãos. Em um canto do salão, Tokikaki estava de smoking novinho em folha, exibindo seu melhor espetáculo. Girando uma taça de vinho, ele se gabava orgulhosamente para um grupo de nobres e jovens elegantemente vestidas. Eu te digo, aquela batalha foi absolutamente intensa. A Germa 66 realmente faz jus ao título de exército do mal. O comandante deles, Vinsmoke Jude, é como um monstro ambulante. Você provavelmente não sabe, mas a arma que ele usou era de alta tecnologia. A eletricidade de sua lança poderia nocautear um elefante com um único golpe. As nobres ofegaram, cobrindo a boca com as mãos, em choque. E depois, perguntou um deles, sem fôlego. Tokikaki baixou a voz para um efeito dramático, adicionando um tom profundo e carismático, imitando o comportamento frio de Darren. Ele deu um sorriso fraco. A tecnologia de Germa pode ser impressionante, mas eu sou um gênio forjado em incontáveis batalhas no quartel-general da Marinha. Um mero juiz Vinsmoke? Por favor, ele não era páreo para mim. Eu o chutei, só uma vez, e o fiz voar 10 metros. Ele ainda tentou resistir ao poder da justiça, mas no final, eu estava cansado de ouvi-lo falar, então o calei. Seus olhos se arregalaram, admiração brilhando em seus olhares enquanto olhavam para Tokikaki. Tenente-comandante Tokikaki, você é incrível. Você realmente é o gênio do quartel-general da Marinha. Pensar que você derrotou Germa 66, aquele terrível exército do mal, tão facilmente.
Absorvendo os elogios, Tokikaki sentiu como se todo o seu corpo estivesse brilhando de satisfação. O Mar do Norte realmente foi o melhor. Tantas belas nobres, os melhores vinhos, charutos premium e uma apresentação real da trupe de dança da corte. Não é de se espantar que aquele desgraçado do Darin nunca tenha querido sair deste lugar. E se alguma coisa que ele disse era verdade? Bem, a batalha ocorrerá longe da costa, envolta pela névoa marinha. Nem mesmo os próprios soldados do reino Yadis conseguiam ver claramente o que havia acontecido, muito menos aquelas moças ali na capital de Verna. Depois de preparar cuidadosamente o cenário, Tokikaki tomou um gole lento de vinho tinto, deu uma tragada em seu charuto com um ar melancólico e suspirou dramaticamente. Você sabe, passei a vida inteira procurando um rival à altura. Achei que vir para o Mar do Norte finalmente traria um pouco de entusiasmo a esse gênio, mas no final, fiquei apenas decepcionado. As nobres ao redor dele ficaram boquiabertas novamente, com os olhos brilhando enquanto ouviam cada palavra sua. Se o tenente-comandante Tokikaki já é tão forte, então quão poderoso Darin-sama deve ser, certo? Darin-sama não é apenas poderoso, ele é bonito e charmoso. Tão sonhador. Assim que o nome de Darin surgiu, as bochechas das jovens ficaram rosadas de timidez, enquanto as nobres praticamente desmaiaram, com os olhos brilhando de paixão. Tokikaki. Espera, nenhum de vocês estava me ouvindo. Não estávamos falando da minha genialidade agora há pouco. Por que voltamos para aquele desgraçado do Darin? Ele nem apareceu neste banquete. Furioso, Tokikaki fervia internamente, seus músculos faciais se contraindo enquanto sua expressão escureceu. Ele deu uma longa tragada no charuto, com o rosto cheio de frustração. Senhor Tokikaki? Uma voz suave e tímida veio de trás dele. Ele se virou instintivamente e congelou. Uma garota com um vestido esvoaçante de renda branca estava ali, com as bochechas rosadas e as mãos delicadas se mexendo nervosamente à frente do corpo. Ela irradiava um charme gentil e juvenil. Tão puro, tão lindo. Tokikaki sentiu algo atingir seu coração. Seu coração disparou. Seus olhos brilharam com corações de desenho animado. Isso é amor. Seu coração gritou. Senhor Tokikaki, eu estava pensando. A garota olhou para ele timidamente, mas logo se encolheu e desviou o olhar como um servo assustado. Sua voz era suave e doce. Posso ter o contato do Dendemushi. Ela é tímida. Ela quer meu número do Dendemushi. Ela deve ter ouvido falar dos meus feitos heróicos. Ela gosta de mim. Tokikaki praticamente entrou em curto-circuito de alegria, balançando a cabeça freneticamente. Claro, vou te dar meu número particular do Dendemushi agora mesmo. Ele não conseguia parar de sorrir. Não, eu quis dizer. Você tem as informações de contato do Darin-sama? A menina inclinou a cabeça com um sorriso suave, suas bochechas brilhando vermelhas. Rachadura. Foi como se algo se estilhaçasse no peito de Tokikaki. Seu coração parou de bater. Os corações vermelhos em seus olhos se transformaram em pedra, e então se desfizeram. Enquanto a garota observava confusa, ele se virou como um balão vazio, caiu em direção à borda do salão de baile e se agachou no canto sem se mover. 2 lágrimas silenciosas rolaram pelo seu rosto. Em outro lugar, Gion, vestida com um vestido de noite rosa com fenda alta, tinha acabado de recusar um pedido de dança, pela 15ª vez. Ela olhou para Tokikaki ainda agachado no canto, a melancolia irradiando dele como uma nuvem de desespero, e seus lábios se contraíram levemente. Ela tomou um gole de vinho, mordeu o lábio salpicado de prata e cerrou o punho como se estivesse se lembrando de algo. Enquanto isso, Darin chegou ao porto e embarcou no navio de guerra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.